Live Jesus into your house. Viva Jesus na sua casa. Seja bem-vindo à Escola Tadel. Mais um vídeo nessa série maravilhosa que Deus tem promovido em nosso coração. Nosso objetivo é ajudar você a me ajudar a entender, a compreender o rumo, o caminho da nossa oração que a gente fez quando a gente orou. Está o desejo de estar no centro da vontade de Deus. Então aqui a gente está vendo este caminho que nos leva a viver no centro da vontade de Deus. E o que a gente viu até aqui? A gente viu que no início, quando vem essa proposta no coração, temos que ter o entendimento de que quando eu decido viver a vontade de Deus, não estou mais sujeito à minha vontade, não tenho mais minha vontade. É pegar a cruz e seguir após Jesus. A gente passa pela via dolorosa, vai até o Gólgota, lá somos crucificados, lá nos entregamos à morte e com Cristo morremos e com Cristo ressuscitamos. Essa ressurreição nos leva à transposição de uma natureza para uma outra natureza. Fomos transportados do reino das trevas agora para o reino da luz. Éramos do real jambuzeiro, agora somos da oliveira verdadeira. Somos enxertados em Cristo. Enxertado em Cristo, nós entendemos que temos que ter olhos bons, porque o corpo do pecado foi destruído quando nos batizamos, quando passamos pelas águas do batismo, quando fomos sepultados, crucificados com Cristo. O nosso olho do pecado foi destruído. Agora a gente tem um olho bom, a gente precisa crer nisso, entender isso, que os nossos olhos são bons. Então não vou pôr os meus olhos naquilo que não é bom, naquilo que é mal. Eu não vou colocar os meus olhos, não vou depositar os meus olhos naquilo que não agrada ao Senhor. Mas, para termos olhos bons, precisamos aprender a ouvir. Então, para ver, eu preciso ouvir. Ouvir é dar atenção, é compreender, é valorizar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo transmitido. Então, eu tenho que ter prazer nisso que está sendo falado, naquilo que está sendo instruído. Então, para ver, eu preciso ouvir, e esse é o nosso segundo passo. Para ver, eu preciso ouvir. Então, eu preciso aprender a ouvir. Ouvir transforma a mente. Quando eu dou atenção àquilo que eu estou ouvindo, estou prestando atenção, eu estou transformando a minha mente. Mente sã, olhos santos. Mente sã, olhos santos. Por quê? Porque eu vou ter, através de uma mente sã, vou ter um entendimento daquilo que os meus olhos devem estar vendo. Aonde está os meus olhos apontando. Para isso, vamos ler Romanos 10, verso 17. Está escrito assim: e alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então a gente foi enxertado, lembra da transposição? A gente foi transportados de um jambuzeiro para a oliveira verdadeira. E se a raiz dessa oliveira é santa, a seiva dela também será. Se a seiva dela também a seiva vai correr pelo tronco, que vai correr pelo galho, pela videira, pelo braço da árvore, que somos nós. E vamos produzir um fruto, então, que é santo. A fé, ela vai vir pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. A gente precisa se colocar nessa posição. A gente tem essa transposição, eu dando o ouvido, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, essa mensagem dessa transposição vai entrar. Eu vou ouvir. Ouvindo essa palavra de Deus, ela vai me fazer bem.
Mas essa verdade também pode ser fator para o mal. Então eu tenho que aprender a ouvir, eu tenho que entender aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou dando atenção. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu estou ouvindo uma palavra de Deus distorcida, a minha fé vai ser pautada nessa palavra distorcida. Romanos 12, 2, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que assim você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é importantíssimo aprender a ouvir, para que eu possa saber esses pontos. Quando eu dou ouvido à palavra de Deus, vai me exigir, vai me cobrar de mim esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por quê? Eu ouvi a mensagem. Ela falou para mim, para com isso. Eu tenho que parar. Isso é meu culto racional. Com o entendimento eu vou falar bem, eu decido por isso que eu estou ouvindo. Isso vai melhorar minha mente, vai transformar minha mente, porque eu estou buscando esse novo entendimento em Deus. E eu vou começar a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através desse ponto. Então eu tenho que aprender a ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir. Então eu começo a acreditar naquilo que a Bíblia está me dizendo, naquilo que Deus me diz. Eu começo a entender então a vontade de Deus. E eu, com essa mente sã, meus olhos vão se tornar santos. Os meus olhos vão começar a ver este caminho trilhado de Deus para a minha vida. Hebreus 5. Cadê? Hebreus 5. Ouvindo. Nós estamos aqui em Hebreus. No ouvindo, a gente vai sendo levado a uma mente renovada, nós temos acesso às coisas mais profundas. A mente renovada vai me levar a ter acesso às coisas mais profundas. Hebreus 5, do 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para mim obedecer, eu preciso aprender a ouvir. Então Jesus foi consumado, foi com tudo consumado em Cristo, em Jesus. E Jesus veio ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Então ele é a salvação para quem obedece. Quem não obedece, não. Chamando Deus por sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente ao ouvir. Temos muita coisa a te dizer, de difícil interpretação. Mas por que então não consigo ouvir? Por que eu não consigo entender as coisas profundas, o maná escondido, as coisas mais profundas em Deus? Por que eu não consigo encontrar? Porque eu me tornei negligente a ouvir. Como que eu vou enxergar a glória? Como que eu vou enxergar a vontade de Deus? Como que eu vou enxergar o caminho de Deus? Como eu vou saber a vontade de Deus se eu estou negligente a ouvir as coisas profundas? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Será que estamos nos comportando como meninos porque estamos negligenciando coisas profundas, coisas difíceis de ser ouvidas? Nós precisamos aprender a ouvir. Porque existem coisas profundas. E é isso que a palavra aqui em Hebreus nos disse. Existem coisas profundas. Então, para isso, nós vamos para Tiago. Então, nós temos que estar pronto para ouvir. Para termos acesso a essas coisas profundas, essas coisas maravilhosas, essas coisas que vai
expandir a nossa visão, a nossa mente, nós temos que estar prontos para ouvir. Tiago 1, verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio falar, tardio em irar. Eu tenho que estar pronto para ouvir, para conseguir entender, compreender, viver, enxergar, mentalizar. Eu tenho que estar com a decisão de dar atenção àquilo que está sendo dito, de dar atenção à palavra predita, a palavra dita a mim, a você, porque existem coisas profundas, existem um acesso a coisas maravilhosas, tremendas, para a minha vida, para a sua vida, mas nós temos que aprender a ouvir. Se você quer ver coisas profundas, quer viver coisas maravilhosas, você precisa aprender a ouvir, porque a primeira fé vai vir pelo seu ouvir. Você vai dar atenção à meditação, à verdade da palavra. Isso vai expandir sua mente, vai te dar uma mente renovada de Romanos, e você vai chegar e ver as coisas de outra maneira. Ver segundo a vontade de Deus. Por que eu devo cuidar tanto desta área do ouvir? Por que eu devo me preocupar tanto com esta área do ouvir? Bem, vamos trabalhar então. Vamos para Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 até o 4. E vamos ver o que a palavra tem a nos dizer. Por que eu devo cuidar tanto dos ouvidos? Conjuro-te, pois, diante de Deus, eu te peço, por favor, eu insisto em você, diante de Deus e Senhor Jesus Cristo, que há de julgar o vivo e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redargua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Por que eu tenho que dar tanta atenção aos meus ouvidos? Porque vai chegar um tempo de dificuldade, vai chegar um tempo em que os ouvidos vão começar a sentir comichões. Não vão querer mais ouvir essa doutrina, não vão querer mais ouvir a palavra, não vão querer mais entender, não vão querer mais se submeter a esse ensino doloroso, mais complexo. E com isso eles vão se desviar da verdade, vão se voltar a fábulas, a contos, a mensagens simples e fúteis e rápidas. Mas tu, sendo sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso entender a vontade de Deus, eu preciso aprender a ouvir para que eu esteja com um ouvido bom e consiga, uma mente sã e consiga enxergar, porque vai chegar um tempo em que muitas palavras moles e lindas e maravilhosas, que aparentemente são de Deus, mas não são, vão afagar o ouvido, afagando nosso ego, nos encaminhando não para Cristo, mas algo que parece com Cristo. Parece um leão, mas não é o leão. Por que eu devo cuidar tanto do meu ouvido? Vamos para Ezequiel. Ezequiel vai também nos dar uma outra expiação, outra palavra maravilhosa para isso. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3:7.
Ezequiel 3, verso 7. Mas a casa de Israel não te quebrará, não te querará, mas a casa de Israel não te querará dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro coração. A casa de Israel, a igreja, não quer dar ouvidos. A casa de Israel não quer dar ouvidos. Por quê? Porque rosto obstinado e duro coração. Esses daqui são aqueles que se encaixam no verso que a gente acabou de ler de 2 Timóteo, do capítulo 4, do 1 a 4. Eles não querem porque precisam de algo que afana o ego. Eles precisam daquilo que está comichão nos seus ouvidos. Eles precisam de palavras doces. Palavras que vão levar a nós a um nível medíocre de imaturidade, de criancice. Salmo 58, 4. Salmo 58, verso 4. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. São como a víbora surda que tem tapado os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamento. Tem veneno semelhante ao veneno de serpente. Existem uma linha de cristãos que estão envenenados com o falso evangelho, estão envenenados com a mensagem do evangelho que é leitinho, que deveriam ser adultos já pelo tempo de igreja, 20, 30 anos na casa, e ainda precisa voltar aos rudimentos, ainda precisamos voltar a ensinar as mesmas coisas. Isto é veneno. Precisamos evoluir, precisamos querer e desejar crescer. Para crescer, nós precisamos ter ouvidos bons. Ouvidos bons, mente sã. Mente sã, enxergamos o caminho a ser seguido. O que acontece comigo se eu der ouvido ao que é mal? O que vai acontecer comigo se eu começar a dar ouvido àquilo que é mal? Vamos para Zacarias. Então, vou dar ouvidos a mal. O que vai acontecer comigo? Então, vamos, Zacarias, capítulo 7, no verso do 7 até o 14, vai trazer o exemplo de Israel. Do 7 ao 14. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério do profeta precedentes, dos profetas que passaram? Quando Jerusalém estava habitada e queita, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem instante o mal, cada um contra o seu irmão. Não pratique o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e deram de ombro rebelde e endureceram seus ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para não ouvir nem as palavras do Senhor, nem a lei, nem as palavras do Senhor, para viver sem lei e sem as palavras do Senhor dos exércitos. E o que acontece? De onde veio grande ira do Senhor dos exércitos. Então o Senhor se levantou em ira. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram,
assim também eles clamarão. Mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei como tempestade entre todas as nações, e eles não conhecerão a terra e será assolada atrás dele. De sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Então, o que acontece comigo se eu não der ouvido à palavra? Se eu não der ouvido à voz do Senhor? Se a voz que eu entendi. Lembra que aqui eles entenderam, Zacarias está falando, eles entenderam, eles ouviram o que o Senhor está falando, eles entenderam, mas eles deram de ombro, eles não quiseram ouvir. O Senhor levantou-se contra eles, com ira. Eles se arrependeram, eles foram clamar, o Senhor não ouviu. O Senhor os espalhou. Então que a gente possa pegar esse exemplo de Israel e começar a entender que é importantíssimo eu aprender a dar ouvido. Antes de eu chegar nas coisas profundas, eu preciso primeiro andar nas coisas mais rasas e me aprofundar em verdade, trazer propriedade para minha vida. Antes de... Não é tempo de termos palavras lindas, é tempo de sermos a própria mensagem. Se vocês têm um pouco da mensagem, viva ela, seja a própria mensagem, seja a voz daquele que clama no deserto. Provérbios 29:12. Provérbios 29:12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, o governador, você que governa, você, governador da sua vida, que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. Você que dá ouvidos ao mal da igreja, dos membros lá que ficam falando fofoquinha, levantando intriga, calúnia, você vai começar a olhar, dar atenção a isso, dar fervor a isso, vida a isso. Você vai começar a olhar para a igreja e vai achar que toda a igreja é ruim, que todo membro é ruim, que todo pastor não presta. E você nem vai dar vazão ao que a palavra diz. O governador permite chegar essa voz. Eu permito chegar essa voz. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. No verso 21 até o 31. Olha só que lindo isso daqui. Isso daqui vai encerrar esse vídeo de hoje de uma maneira poderosa para sua vida. Tá ficando meio longo, mas é muito precioso. Você precisa aprender a ouvir. Romanos capítulo 1, verso 21 a 31. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o povo conheceu a Deus. Conheceu Jesus como Deus. Mas não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Será que a gente também não tem transformado a imagem do grande Deus na imagem do homem? Será que a gente não tem transformado o amor de Deus na semelhança do amor do homem? De como o homem ama, de como o homem tem que aceitar, do como o homem tem que viver. E estamos jogando a palavra de Deus a esse subsolo, a esse padrão do homem, a imagem do homem corruptível. Pelo que também Deus os entregou a suas concupiscências, a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram as mais criaturas do seu, mais a criatura do seu Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do seu no contrário da natureza.
E semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher e se infamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão contra varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte para os tais que a praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. É importante demais eu aprender a ouvir. Eu preciso aprender a ouvir para que eu não perca os meus olhos da palavra, para que eu não perca os meus olhos do Senhor, para que eu não me perca neste caminho. Porque esses homens, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Eles deturparam a lei de Deus para que a lei de Deus se adaptasse a si mesmo. Há igrejas que estão apregoando o evangelho de uma inclusão total. Deus é amor e Deus aceita todo mundo e vem como está e fica assim. Existem igrejas, a prática do casamento homossexual. Existem igrejas, pastores como a Lana Rodrigues estão aceitando e apregoando essa verdade que é a verdade aos olhos de Satanás, trazendo a distorção da palavra. Eles se enquadram nisso daqui. O problema é que há muitas pessoas com seus ouvidos que não querem ouvir rejeição mais. Não querem mais ouvir a sã doutrina, a verdade da palavra, a verdade de Deus. Por quê? Porque a luz vai revelar as trevas dele, vai julgar. Então a humanidade não quer ver a luz porque a luz vai julgá-lo. Então ele prefere não aceitar a luz. Mas com seu coração necessitado de Deus, ele procura uma forma de um Deus. Só que ele quer um Deus à sua semelhança. Ele quer um Deus que pareça consigo mesmo. E esse Deus que parece consigo mesmo vai encontrar na boca de falsos profetas, de falsos mestres, de falsas doutrinas estabelecidas a mentalidade do mundo, a mentalidade da voz de Satanás. E eu só vou conseguir ter entendimento dessa verdade, só vou conseguir entender que eu estou enclausurado numa corrente de mentiras, se eu aprender a ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Mas seja transformado pela renovação do seu entendimento, do seu conhecimento. Essa renovação do seu entendimento, a mente sã, ofereça ao Senhor seus olhos, os seus ouvidos, como sacrifício vivo no altar do Senhor. Não ponha coisas más diante dos seus olhos. Não permita que os seus ouvidos sejam atraídos por palavras doces que afagam o seu ego, que te leva ao caminho que é contra a realidade da vida da palavra. Eu quero viver o centro da vontade de Deus? Quero. Então eu tenho que entender esses versos que foi lido.
Eu preciso mergulhar nisso, ter a mente sã. Por quê? Ouvidos bons vai trazer mente sã. Mente sã vai me fazer ter olhos bons. Logo, olhos bons, muda-se a minha fala. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Arrasta pro lado aí e assista o próximo vídeo. Se isso foi bênção para você, curta, comenta, compartilha, envia para o seu amigo no WhatsApp, nas redes sociais. Marca alguém que precisa ouvir a palavra. Em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar dos nossos lábios. Fala decente, fala correta, fala profética, em nome de Jesus.